Fala devs, Felipe Brito aqui, essa é a nossa terceira aula da série de vídeos de RPA. E nessa aula eu vou te ensinar como quebrar CAPTCHAs. Bom devs, a gente vai fazer uma automação que a gente vai quebrar esse CAPTCHA aqui, tá? Esse site aqui é um site de demonstração do Google para a gente poder ver o CAPTCHAzinho aqui, que é o reCAPTCHA, que é o não sou robô. Primeiro a gente vai entender como é que funciona esse CAPTCHA aqui, tá? Se a gente for inspecionar os elementos dessa página, dá um F12, eu vou selecionar aqui o meu CAPTCHA, provavelmente ele vai cair aqui dentro do iframezinho que ele tá, mas fora desse iframe a gente tem uns atributos aqui bem legais e bem importantes. O primeiro dele é o text area, tá? Ele fica oculto, ele não apresenta aqui na tela, então eu vou tirar aqui o display none dele aqui embaixo para a gente visualizar ele na tela. Esse cara aqui é onde que ele vai fazer o tratamento, onde a gente vai fazer a validação do CAPTCHA, tá? Logo após onde eu clicar aqui o não sou robô, olha o que acontece. Ele gera um hash, cola esse hash nesse campo e a partir desse campo que ele faz a validação aqui, ó. Tá vendo? Como ele tem lá o hashzinho, ele fez a verificação concluída que conseguiu encontrar o CAPTCHA. Se a gente tentar colocar qualquer outro valor nesse campo, eu vou exibir ele novamente aqui, vou botar aqui teste, botar um hash. Ou se a gente quiser colocar o mesmo hash que usou antes, muito provavelmente ele vai acusar erro, né? Vai dizer para a gente validar o CAPTCHA. Então, é bem seguro, tá? Não dá para a gente brigar com esse CAPTCHA aqui do Google, tá? A gente não tem um processo hoje completamente automatizado. A única forma da gente quebrar esse cara aqui é utilizando o que o pessoal chama de anti-CAPTCHA. E aí são algumas plataformas externas que a gente vai precisar contratar, vai precisar pagar para poder fazer isso. Eu trouxe para vocês aqui uma plataforma bem legal, foi a que eu mais gostei aqui, que é o ToCAPTCHA. Ela é bem simples para poder implementar e dá para a gente colocar alguns créditos, por exemplo, eu consigo colocar $1 de crédito ou $2 para você testar, né? As demais plataformas que eu achei, você só conseguiria comprar um pacote bem grande. Então ontem eu já fiz um teste aqui com essa plataforma. Eu quebrei um CAPTCHA, ele só me cobrou alguns centavos, então acho que dá para quebrar muito CAPTCHA aí com $2 ou com $1, beleza? E assim que você cria uma conta nesse site aqui de CAPTCHA, ele vai te fornecer uma API Key, que é uma chavezinha que você vai estar utilizando ali nos seus projetos para poder fazer todo o processo de quebra de CAPTCHA. E são alguns parâmetros que a gente vai enviar para eles aqui, tá? Como é que ele consegue quebrar esse CAPTCHA? Como eu disse, esse CAPTCHA a gente não dá para brigar com ele, então a gente acaba mandando ele para o ToCAPTCHA e lá no ToCAPTCHA é um humano que vai resolver esse CAPTCHA. Então o humano, realmente vai ter um humano lá que vai receber esse CAPTCHA que a gente vai enviar para eles. Eu vou mostrar depois como é que envia. E quando o cara lá responder, ele vai mandar para mim o hashzinho, aquele hash que eu mostrei para vocês aqui, que carrega aqui no campo embaixo, né? Esse hash aqui, ó. Ele vai mandar esse hash para a gente, só cola nesse campo e envia, e a validação foi concluída com sucesso, tá? E como é que a gente envia isso aqui lá para a API do ToCAPTCHA? Aqui em cima nos atributos, né, logo acima do iframe, a gente tem uma div aqui, que é uma div principal, né, de início dela, e a gente tem um atributo que é o data.siteKey. É aqui que está a nossa chave para a gente mandar lá para o CAPTCHA. Então vamos recapitular aqui, são 3 parâmetros que a gente vai enviar. A gente vai enviar o API Key, que é o que fornece aqui dentro. A gente vai mandar essa chavezinha aqui do CAPTCHA e, por fim, o link do site que a gente está querendo fazer a automação, beleza? Então, vamos partir para o código aqui para a gente poder ver como é que funciona a implementação. Eu já estou aqui com um projeto criado, eu criei um projeto aqui do tipo console.app e eu instalei 3 pacotes. Eu vou mostrar aqui os pacotes que eu fiz a instalação, tá? O primeiro pacote foi o do ToCAPTCHA, que eu instalei, tá? O pacote não oficial, mas um pacote que a gente consegue utilizar também as mesmas funcionalidades que o oficial fornece. É bem legal também, é bem mais simples de utilizar. Então é esse aqui, ToCAPTCHA. O segundo pacote foi o do Easy.automation, tá? Esse pacote é para facilitar o processo de automação, a gente abrir o navegador e acessar e simular os comandos ali no navegador, né? E por fim eu instalei aqui o Chrome Drive, tá? Que a gente vai estar fazendo a automação aqui toda em cima do Chrome. E como sempre, eu sempre alerto isso, quando você for instalar o Chrome Drive, verifique a versão do seu Chrome para você poder instalar a mesma versão aqui do Drive, tranquilo? Beleza, então vamos para o código, tá? A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui vai ser criar uma variável para a gente poder abrir o nosso browser. Eu vou gerar aqui uma constante que eu vou salvar o nosso link aqui em cima, tá? O link do site que a gente vai estar acessando. Então, eu vou copiar aqui o link, vou colar aqui em cima, beleza?
E aqui embaixo eu vou fazer os meus comandos, tá? A primeira coisa vai ser abrir o navegador. Então vou dar aqui um Start Browser, isso aqui vai abrir já o navegador. Depois de abrir o navegador, eu quero que ele navegue, né, o Navigate para o link. Então isso aqui ele já está acessando, depois eu só vou colocar aqui um Wait for Load, para ele aguardar o carregamento da página. Carregou a página, a gente só vai agora obter os atributos que a gente precisa para enviar para a API, que o primeiro deles é esse dataset key. A gente precisa pegar esse atributo, o valor desse cara aqui na tela, para mandar lá para o cara, né? E depois que a gente mandar para a API, tem aquele processo. Então como é que eu pego esse valor aqui, tá? Primeiro eu vou gerar uma variável aqui, que eu vou chamar de captcha_key, e aí eu vou dar um web.getValue. E eu vou pegar o atributo pelo ID. A gente tem um ID aqui que é o captcha dentro, tá? Então eu vou fazer aqui o type element ID. Vou passar o valor do meu ID, tá? Isso aqui ele vai me retornar alguns parâmetros, tá vendo? Ele retorna um valor, que é um texto, o drive. Eu quero aqui o elemento em si, tá? O elemento que está ali no campo. E por fim do elemento eu vou dar um get atributo para obter o valor de um atributo desse elemento. E o atributo que eu quero pegar o valor é o data-site_key. Prontinho. Só essa estrutura de código aqui, ele já vai obter para mim o valor que tá o valor do ID do meu captcha, beleza? Então, feito isso, a gente só precisa mandar lá para a nossa API, né, do ToCaptcha, ele vai retornar para a gente o hash para a gente poder validar o captcha, a gente quebrar o captcha. Então, eu vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de solver. E eu vou dar um new solver, tá? Esse solver é da biblioteca lá do ToCaptcha. Beleza? Eu vou importar aqui agora o solver, tá? Aqui ó, na setinha, a gente vai botar aqui o using ToCaptcha. E aqui eu vou gerar uma variável chamada result, igual a await. Vou chamar aqui o meu solver, ponto. E aqui ele tem uma lista de métodos, tá? A gente consegue resolver diversos tipos de captcha com essa biblioteca. A gente vai estar resolvendo o captcha aqui, que é o captcha V2 lá do Google, tá? Que é o reCAPTCHA. Então a gente vai chamar esse reCAPTCHA V2 assim. E aqui eu vou passar os meus atributos. O primeiro é a nossa chave lá do ToCaptcha, tá? Eu coloquei aqui uma variável, né? Uma variável key.js, tá aqui escondidinha. Então eu vou chamar essa variável aqui na tela, tá? Vou dar aqui um reCAPTCHA.key. Tá aqui o meu API key, tá? É um hashzinho. Por fim, eu vou passar o nossa chave aqui do Google, que é esse atributo. E no final ele pede o page URL, que é o link da URL. Vou mandar o link. Prontinho. Isso daqui ele vai passar por um processo, a questão de no máximo 1 minuto, pode ser que até antes ele consiga resolver o captcha pra gente. E quando ele retornar esse captcha, eu só preciso injetar um valor de texto lá no meu campo aqui do text area. Só que aqui tem um porém. Esse campo ele está oculto, então a gente não consegue injetar um valor diretamente lá com o Waze.automation. A única forma da gente injetar esse valor é se a gente tirar esse display none, né, deixar o campo visível, uma das formas na verdade, né, e injetar o valor, ou a gente adicionar o valor através de um código JavaScript, né, que para mim é o mais simples de fazer. Então, como é que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou selecionar esse elemento, tá? Ele está oculto. Eu vou clicar com o botão direito, vou em cópia e vou selecionar aqui copiar caminho.js. Isso aqui ele vai me gerar, eu vou aqui no console, um hashzinho aqui, um códigozinho JavaScript, tá? Você pode fazer esse código na mão também, de diversas formas. Então, eu vou copiar esse código aqui e a gente vai colocar um atributo aqui que é o inner HTML, que é para poder adicionar um valor dentro ali da tag, né? E vou botar igual, e aqui vai ser o valor do meu Michelin. Vou deixar teste mesmo, vou copiar isso aqui, e vamos rodar isso aqui no robô, beleza? Eu vou dar um web.execute_script, e aqui dentro eu vou colocar o meu script, tá? Primeiro eu vou tirar aqui essas aspas duplas, senão vai dar problema. Tira aqui. Vou colocar aqui um cifrão no início, tá? Para a gente poder concatenar a nossa hash aqui dentro. Vou apagar aqui teste, vou abrir chave e vou colocar aqui o valor do meu result. O result ele vai retornar dois atributos. O primeiro é o ID da requisição e o request, que é o nosso código em si, tá? O resultado aqui do nosso captcha. Feito isso, eu só vou fazer o robô clicar aqui no botão enviar. Então, vamos lá, vamos selecionar aqui o enviar.
Vou pegar o ID dele e a gente vai dar um clique pelo ID dele. ID, elemento ID, passar o elemento que é o clique. Prontinho. Vamos ver se a gente consegue quebrar o CAPTCHA, né, com essas linhas de código que a gente fez aqui. Eu vou colocar um pause break aqui nessa linha, tá? Para a gente poder acompanhar o processo aqui de quebra de CAPTCHA, beleza? Vamos rodar aqui o projeto. Prontinho, ele abriu aqui o site, parou aqui, tá? Vou colocar aqui um lado do outro para a gente poder visualizar o processo ocorrendo. Então eu já estou acessando o site aqui através do robô. A gente vai passar aqui pela linha do reCAPTCHA. Vou rodar essa linha aqui, vou dar um F10. Ele vai demorar um pouquinho, ele vai pegar o CAPTCHA e vai enviar lá para um humano resolver. Olha pessoal, ele resolveu o CAPTCHA aqui em menos de 30 segundos, tá? Foi bem rápido, na verdade, dessa foi mais rápido que ontem. E aqui dentro dessa variável, vamos ver o que é que tem aqui que ela trouxe. Ela trouxe aqui o meu ID request, tá? E aqui dentro trouxe aquele hash bem grandão, tá? Com o hash que a gente gerou aqui no início. E aí eu vou só passar esse hash lá para o meu via script. Passei e agora eu vou clicar aqui no botão e ele fez a verificação concluída, tá? O nosso CAPTCHA rodou aí tranquilamente, a nossa quebra de CAPTCHA rodou de boa. Se a gente for lá no nosso site do TioCAPTCHA, aqui vou dar um F5, ele já vai mostrar aqui ó, que teve uma quebra de CAPTCHA hoje, tá vendo? E quanto foi o que custou. Perceba que nem alterou muita coisa, né? Só foram alguns centavos. Bom galera, é isso, espero que tenham gostado, tá? Não esqueça de dar um like aqui no canal e se inscrever para acompanhar os novos vídeos, valeu?